Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer. Estou aqui em mais um episódio com a minha parceira Giquinha. Olá, olá. Pessoal, ó, hoje a nossa convidada é muito, muito especial, tá? Ela encaixou a gente na agenda dela. E eu tô falando isso só pra gente se sentir mais especial ainda. E quem conseguiu trazer ela foi a nossa estagiária Livinha. Então, palmas pra Livinha antes de qualquer coisa. Arrasou muito. Tá? Mas antes da gente apresentar quem é a nossa convidada, eu vou pedir para você já se inscrever no nosso canal, já curta, já compartilhe, já deixa o seu comentário aqui, né? Lembrando que a gente tá com mais de 700 mil novos casos de câncer todos os anos. Então, se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. Então, compartilhe com essa pessoa, porque informação, ela cura, né? E te direciona e orienta para aquele caminho que muitas vezes parece ser muito desafiador, muito difícil, mas com orientação, com alguém que já passou por aquilo, te dando a mão, te ouvindo, te acolhendo, faz toda a diferença, beleza? E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, também não deixe de avaliar o nosso canal, né, gente? Por favor. Porque quando você faz isso, as mídias sociais entendem, as plataformas entendem que o nosso conteúdo é relevante e vai levar para muito mais gente. E que nem eu falei, a gente tá com mais 700 mil novos casos por ano. Isso é muita coisa. Eu tô falando só de Brasil, tá? Então, não deixe de fazer a sua parte, que aqui a gente tá fazendo a nossa. Mais alguma coisa, Diquinha? Não se esqueçam de também apontar o celular pro QR Code que tá na tela. Abre a câmera, aponta pro QR Code, vai aparecer um link. Clica nesse link e vai direcionado diretamente para a página da Oncolife Care. Você que é paciente ou familiar de paciente oncológico, entra lá, tem profissionais especialistas em oncologia prontinhos para atendê-los nesse momento que é tão delicado e essa jornada que é tão longa, né? E para você, profissional que queira ter autonomia da sua agenda, queira ter gestão dos seus horários, prontuário eletrônico, fazer a jornada do seu paciente junto com toda uma equipe multidisciplinar, sejam todos muito bem-vindos à Oncolife Care. Exato. E lembrando que na Oncolife também tem um armazenamento de dados, hein? Exatamente. Que já otimiza muito a consulta entre profissional e paciente. E a gente te espera lá. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês assistiram às Olimpíadas? Nossa, eu fiquei maluca. Vocês não ficaram? Eu fiquei maluca também. A nossa estagiária, então, enlouquecida. Enlouquecida. Porque quem tá aqui com a gente hoje é uma atleta que estava nas Olimpíadas, tá? E vai participar de muitas outras, né? Vai participar de muitas outras. Quem tá aqui com a gente, é ninguém menos que a Raquel Corran. É isso, né? Perfeito. Corran, que é uma atleta apaixonada, com uma trajetória que começou aos 15 anos em diversos esportes, como futsal, atletismo, basquete, tênis de mesa. E aos 19 anos descobriu o rugby. Quem assistia aí os jogos de rugby nas Olimpíadas? Que eu assistia também. E ela se dedicou intensamente ao esporte, se destacando muito rápido. Em 2014, teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de Rugby. Em 2016, representou o Brasil nas Olimpíadas, onde recebeu o Troféu Brasil de Rugby por sua atuação. Em 2022, teve que se afastar do esporte para enfrentar um tratamento de câncer de mama e uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. A gente vai falar do joelho, mas principalmente do câncer de mama e como que ela lidou com tudo isso, gente. E que fez ela afastar do esporte por 19 meses, né? E ela fez um retorno maravilhoso nessas Olimpíadas aqui, tá? E reintegrou a equipe de rugby e arrasou demais nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Seja muito bem-vinda, Raquel. E só para lembrar que ela também foi porta-bandeira do Brasil. Gente, porta-bandeira também. Muito obrigada a vocês pelo convite, pra gente vir falar de um tema muito importante, né? Esporte, saúde. Exatamente. E também algo que a gente pode deixar de transformar em um conteúdo tão delicado que é o câncer, contar um pouquinho da minha história e talvez mostrar para muitas pessoas que a gente pode escolher ver essa doença por um ângulo um pouquinho diferente. Exatamente. Raquel, eu quero dizer que eu me identifico muito com você. Eu também fiz vários esportes na faculdade, tá? Eu costumo dizer que eu era a melhor jogadora em todos eles, porque eu levava água para as meninas. Eu jogava água. Ela participava de todos. Eu participava de todos, então super sei
como é essa vida de atleta. Mas é sempre bom, a gente sempre precisa de hidratação, Exato. é algo importante. Exatamente, por isso que eu era a melhor jogadora, entendeu? E conhecer vários esportes é mais importante ainda, porque tu acaba te identificando com algum em algum Exato. momento. E se tu não te tornar uma atleta, pelo menos tu vai te tornar uma pessoa muito melhor. Hidratada, né? Hidratada. Exatamente. Raquel, conta pra gente um pouquinho sobre como tudo começou, né? Como foi pra você, como que foi pra você identificar o câncer? Como foi o diagnóstico? Como foi a repercussão das pessoas ao seu redor, do time? Como foi tudo isso? Na verdade, assim, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama quando ela tinha 42 anos. Então, acaba sendo um pouco precoce. E eu sempre tive muita preocupação quanto a isso, né? Eu sempre fiz o autoexame. Sempre que eu ia em consulta com a ginecologista, eu pedia pra ela de novo, me ensina como é que eu faço, o que eu tenho que achar, tipo, o que é algo que é preocupante. Aí a gente tem a glândula mamária, né? Eu falo, mas isso aqui não é um caroço. Ela, não, isso é a glândula mamária, tipo, fica tranquilo. Mas desde de jovem eu já tinha essa preocupação. Sim. E quando a gente estava em preparação para a Olimpíada de Tóquio, em 2021, foi que eu palpei um caroço diferente na minha mama. Aí eu já conversei com a ginecologista, que na verdade ela já estava lá em Tóquio, porque ela também é ginecologista do Comitê Olímpico Brasileiro, e ela falou, vem pra cá que eu te examino e qualquer coisa a gente vê quando a gente voltar os exames mais aprofundados. Aí eu fui pra lá, passei em consulta com ela falou, olha, é um caroço meio rígido, mas ele se movimenta, não precisa tirar a tua concentração dos jogos agora, foca na competição e quando a gente voltar pra São Paulo, tu faz os exames pra gente investigar melhor. Aí participei da Olimpíada lá de Tóquio, voltei pro Brasil, antes mesmo de entrar de férias, eu fui fazer os exames. Aí eu fiz ultrassom, do ultrassom já me encaminharam pra biópsia, e da biópsia já me encaminharam pro mastologista. Tá. Quando eu passei em consulta com o mastologista, foi constatado, na verdade, que era fibroadenoma, que é um tumor benigno, então não precisava me preocupar, eu só tinha que fazer um monitoramento a cada 6 meses. Tá. Depois de 6 meses, eu acabei não conseguindo repetir o exame, eu fui repetir ele com quase 1 ano depois, e esse caroço quase dobrou de tamanho. Inicialmente ele tinha 2,2 centímetros e depois de 1 ano ele tinha 4,3. Então era grande, cresceu, né? Ele cresceu bastante. E aí o mastologista, fui na consulta com o mastologista, ele falou, olha, a gente já tem a biópsia, então a gente não precisa se preocupar, porque é um tumor benigno, porém por ele ter crescido dessa maneira, o ideal seria fazer a retirada. Só que para eu retirar esse caroço, eu tinha que ficar 3 semanas sem fazer nada de esforço de membro superior. Atleta de rugby, em meio de temporada, tipo, não tinha como naquele momento. Eu falei pra ele, é muito urgente? Ele falou, não, a gente tem a biópsia, quando a gente tiver a oportunidade, a gente retira. Aí, exatos 1 mês depois da consulta com ele, a gente foi pra uma etapa do circuito mundial, foi onde eu tive o entorse no joelho, voltei pro Brasil, fiz ressonância, constatou como ruptura do ligamento cruzado anterior, que pra nós é uma das piores lesões, porque ela tem o maior período de recuperação. São 9 meses para tu poder voltar a jogar. Nossa. Então, e para um atleta 9 meses... o que seriam coisa. 3 semanas pensando em 9 meses? Aí eu já entrei em contato com o mastologista e falei para ele, doutor Evandro, rompi o LCA, vou ter que operar, vou ficar afastada. Vamos fazer a retirada desse caroço? Aí ele já agilizou pra gente fazer, fiz a retirada, aí o caroço inteiro foi pra biópsia. Quando voltou o resultado desse caroço, foi constatado que dentro dele, encapsulado, tinham células cancerígenas. Aí ele falou, bom, agora a gente já liga o sinal de alerta, porque eu também tinha feito o teste de probabilidade genética, eu tinha alta probabilidade de desenvolver câncer de mama. Por ter encontrado as células, ele me sugeriu uma mastectomia bilateral preventiva. Eu optei por fazer e todo o material foi para biópsia, toda a mama e o nódulo sentinela. E estava tudo livre, estava tudo tranquilo, até então não tinha mais nada, todas as margens estavam livres. Só que eu tinha que passar com o setor de oncologia para fazer um tratamento com bloqueadores. O câncer que eu fui diagnosticada é o HER2. Então, para que ele não se manifestasse em outra região, eu teria que fazer um tratamento com bloqueadores. Que é aquele que realmente bloqueia. Ele é só um bloqueador. Que faz hormônios. Ele não é hormonal, ele não é reagente hormonal, ele é um tipo HER2 de proteína. positivo. Isso. Aí passei com a oncologista e ela falou, bom, antes da gente começar o tratamento, a gente vai ter que fazer uns exames. E aí, quando a gente fez os exames de imagem, começou a aparecer uma anormalidade no osso do externo. Aí, inicialmente, os médicos nem deram tanta bola, eles falaram, pode ser resquício de uma lesão, porque aparece em imagem. Rugby, contato, Atleta. já tive lesão externo-clavicular, então, tipo... E era mais ou menos nessa região, tipo, não era uma coisa... Mas ela falou assim, a gente não pode ser negligente de qualquer maneira, vamos fazer uma biópsia. E quando fez a biópsia, constatou como metástase, um foco secundário do câncer no osso externo. Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama no osso, e foi esse câncer que eu tive que tratar. Então, eu fiz quimioterapia, radioterapia, até eu ter
toda a liberação para poder voltar a jogar. Nossa, eu não sabia que o câncer de mama dava em outro órgão. Dava. Lembra que a gente teve uma convidada aqui também, a Gixaraba, que ela teve que tirar o externo? Que o externo dela também deu essa mesma metástase. Só que a Gi não precisou fazer a mastectomia. E o da Gi conseguiu tirar todo o osso, porque aí ela teria as mamas. No caso dela, que tem um esporte que é extremamente de contato, se tirasse o externo, eu acho que ela não ia dar pra jogar, entendeu? É impossível. Não ia dar. Com certeza. Mas também a lesão no externo, ela era uma lesão bem pequena. Então Ela essa tem diferença também. menos de 2 centímetros. Menos de 2 milímetros. Não, 2 centímetros. Ela tem menos de 2 centímetros. Ela é uma lesão até razoavelmente pequena e a gente conseguiu descobrir bem no início e neutralizar ela. Então, não precisei mexer no meu ossinho, não, tá aqui. Você precisou colocar catéter ou você conseguiu fazer todo o tratamento pela veia? A oncologista tinha me sugerido que eu colocasse o catéter, mas como eu ainda sigo fazendo o tratamento, né? Eu tenho aplicação de medicação a cada 21 dias. Para um esporte de contato seria impossível eu ter o catéter. Então, eu fiz tudo via venosa. Todas até teve que, como eu fiz a retirada do nódulo sentinela do direito, eu só podia usar o braço esquerdo. Então, durante as químios, até aconteceu de queimar uma veia e tal, mas esse é o lado bom de ser atleta, né? Tem várias outras opções, tem um braço inteiro. Isso é vontade. Eu pensei no catéter justamente por isso. Eu falei, nossa, se ela tirou as duas mamas, a chance da doutora do médico, né, ter orientado eu colocar o catéter, mas ela fazendo rugby não ia dar certo. Ela me sugeriu, ela gostaria que eu colocasse, mas eu pedi pra ela pra que se tivesse a possibilidade de não colocar, eu não queria colocar. Ela falou que seria bem mais dolorido. E às vezes acontece que, tipo, eu vou, às vezes as enfermeiras me furam 3, 4 vezes até pegar a veia boa, mas falei, não me importo, pode ir tranquilo, que isso não é um problema. Agora uma dúvida de enfermeira, tá? No direito, você só tirou o sentinela. E mesmo assim, você não tá liberada para utilizar o direito. Eu passei em consulta com um mastologista, inclusive, semana passada, e eu perguntei para ele sobre. Ele falou que não tem nenhum estudo muito comprovado sobre, por ter tirado só o sentinela. Ele falou, evita enquanto você pode, mas não que seja, tipo, algo realmente uma regra. Exato. Mas, né, por via das dúvidas, deixa o esquerdo trabalhar. Melhor não arriscar. Você é destra? Sou. Então deixa o esquerdo trabalhar um pouquinho. Deixa ele ele trabalhar um pouquinho. E como que foi porque assim, né, na verdade eu tenho várias perguntas para fazer. A primeira é que a gente sempre fala que a prevenção, ela ajuda muito no combate dos sintomas. E como você já era atleta, Raquel, eu imagino que a sua alimentação também já era uma alimentação mais regrada, né? Ainda mais com rugby, que exige força. Exige tudo. Exige tudo, agilidade, força e tudo mais. Então, precisa ter uma alimentação regrada ali. Você acha que isso contribuiu para o seu tratamento? Vem contribuindo com o seu tratamento? Na verdade, assim, eu mudei muitos hábitos por causa do tratamento. Eu até falo que foi para melhor, porque até curiosamente, quando eu tive alta da parte oncológica, eu passei com a nutricionista e o meu corpo estava na melhor composição que eu já tive dele em mais de 10 anos de carreira de atleta de alto rendimento, com o maior percentual de massa magra e o menor percentual de gordura. Então, por mais que eu tenha feito quimioterapia, um tratamento invasivo, o meu corpo respondeu ainda melhor a tudo isso e voltou melhor do que eu iniciei o tratamento. Então, quando eu terminei, meu corpo estava bem melhor do que quando eu iniciei o tratamento. E, na verdade, foi porque eu tive pessoas que me acompanharam e me orientaram. O nutricionista se especializou e estudou nutrição oncológica para que ele pudesse me dar um suporte melhor. Então, vários alimentos, inclusive até hoje, ainda tem algumas coisas que, não que é restrição, mas recomendação. Uma coisa que ele me explicou que o câncer, ele se alimenta principalmente de carboidratos simples, alimentos que tenham rápida absorção. Então, esses alimentos eu cortei 100% da minha alimentação durante as quimioterapias. Hoje em dia, porque ser atleta de alto rendimento de um esporte que necessita energia naquele momento, não dá para sempre evitar, mas eu ainda controlo muito, mas, tipo, sem... assim, tirando muito dos industrializados, zero açúcar. Até as meninas brincam às vezes, tipo, parece que tu é diabética, você não come nada que tem açúcar. Eu falo, não, porque eu não quero alimentar o bichinho, que eu falo pra minha sobrinha, né? Porque o câncer, como eu não retirei o osso, o câncer tá neutralizado. Então, eu não faço nada que alimente ele. Sim. E, além do nutricionista, o preparador físico também, eu brinco com ele que eu fiz ele estudar mais do que ele estudou na graduação dele, porque ele também foi se especializar em
educação físico-oncológica, para que ele soubesse o que é que ele poderia me orientar. Ele conversou muito com os médicos também, para que ele soubesse o que me passar, o quanto ele poderia cobrar, o quanto ele precisaria me segurar, porque ele sabia que eu ia querer fazer mais o tempo todo. Então, acho que eu devo muito a eles por eu ter respondido, o meu corpo ter respondido muito bem a todo esse processo. Nossa, e que bacana que eles tiveram essa sensibilidade de ir atrás dessa informação, né? Aqui a gente bate muito na tecla de que um profissional comum, ele não consegue tratar um paciente oncológico, porque é uma outra realidade, né? Nossa, eu fiquei bem feliz de saber que eles tiveram Até compartilhando com vocês, quando eu peguei a minha primeira planilha do treino primeiro eu conversei com o nutricionista, eu falei, vou começar as quimioterapias, tipo, o que é que tu me recomenda, o que é que eu devo evitar, o que eu devo me alimentar e tal. Então ele falou, agora eu não sei te dar resposta, semana que vem a gente conversa. Então ele foi estudar, foi buscar sobre, e aí durante todo o tratamento ele ainda sempre vinha me dar orientações. E o preparador físico, quando ele me deu minha planilha de treino, a minha primeira planilha depois da primeira quimio estava escrito assim, condicionamento, 5 minutos caminhando a 3 km por hora na esteira. Eu falei pra ele, tu tá de sacanagem que isso aqui é um condicionamento. Aí ele falou, tipo, respeita teu corpo, respeita esse processo, que nesse momento pro teu corpo isso é um condicionamento. Aí eu falei, perfeito, tipo, por mais que eu tenha achado engraçado, eu falei, tudo bem, né, mas eu realmente confiei nele, porque ele me passou muita confiança por ele ter ido buscar, estudar e saber me orientar muito bem. Então eu realmente, e pode parecer besteira, mas eu cansei muito naqueles 5 minutos caminhando a 3 por hora. Então acho que era bem isso, um processo de muito bem acompanhado, que eu consegui também. A disciplina de ser atleta me ajudou muito para que todo ele fosse passado mais tranquilamente. Agora, uma dúvida. Durante todo o seu tratamento, você conseguiu fazer seus treinos, mesmo que fossem, lógico, nem se compara com o seu treino de hoje, por exemplo, mas assim, você conseguiu continuar treinando, né, todo o seu tratamento? Eu me mantive ativa durante todo o tratamento que eu falo, né? Eu me mantive treinando, não alto rendimento, eu me mantive fazendo atividade física, eu tinha o meu treino, então eu ia pro nosso treino coletivo, que todo mundo vai normalmente todos os dias. E quando as meninas estavam no campo fazendo rugby, o que eu podia fazer, eu estava ajudando. Não eu treinando rugby, mas era, às vezes, ajudando a minha habilidade diferenciada, que é o chute. Então, ajudando as meninas na correção do treino de chute, ajudando num drill de passe. Às vezes, eu subia o drone para filmar. E aí, quando era horário da academia, elas tinham o treino delas de academia, eu tinha o meu treino de academia. Então, a gente treinava o treino de academia junto. Elas iam para o campo fazer condicionamento, eu ia fazer o meu condicionamento. Então, durante todo o processo, eu fazia minhas quimioterapias na quinta-feira. Então, a quinta-feira, que era o dia da químio, sexta, sábado e domingo, eu não treinava. Esse era o período que eu deixava para o meu corpo entender o processo da quimioterapia. Mas a partir da segunda, eu já ia pro treino todos os dias. E eu sentia mais, tipo, cansaço e fraqueza na quarta-feira da semana seguinte. Esse era, tipo, pra mim, o dia mais cansativo. Às vezes eu fazia 2 passes, eu tinha que parar, respirar, tipo, ficava uns 5 minutinhos ali respirando, depois eu vinha, fazia mais uns passes, que o cansaço, ele realmente, pra mim, ele era muito forte nessa quarta-feira. Aí na quinta-feira já tava bem de novo, já tava normal. É o famoso nadir da químio, que a gente fala, que é o período que seu corpo toma quimioterapia, depois de uns 5, 6 dias a imunidade cai. Aí tem a queda da imunidade, aí o paciente se sente mais fadigado, aí tem alguns pacientes que realmente cai a imunidade, aí não consegue recuperar sozinho, mas é nesse período de nadir. E uma dúvida que você falou lá no começo, e sua mãe, ela tratou, tá bem? A minha mãe, ela faz agora acho que uns 4 ou 5 anos que ela teve alta total da parte oncológica. Ela já tá super bem. Ela já faz bastante tempo que ela terminou o tratamento dela. Nossa. Muito bom. E Raquel, e como foi para as meninas que estavam com você também, né, ali? Porque, querendo ou não, tudo isso que aconteceu é porque eles tiveram essa sensibilidade de praticar a inclusão. Na verdade, assim, eu sempre fui muito conectada com o nosso grupo, né? Eu fui capitã do ciclo de 2017 até 2021, então, para muitas das meninas, eu sou uma líder ali dentro. E quando eu tive a lesão do joelho, já foi, tipo, uma coisa um pouco ruim, todo mundo já se sensibilizou com esse momento. E, na verdade, quando eu tive o diagnóstico de câncer, que eu
fui conversar com as meninas, eu reuni todo mundo, pedi pro treinador para que eu pudesse reunir, contar para elas. Até enquanto eu tava ainda fazendo só a recuperação da LCA, sempre tinha alguém me ajudando, as meninas me acompanhando nos treinos, tipo, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer sozinha no rugby, a gente precisa de outras pessoas. E sempre tinha alguém disponível para me ajudar. E aí, quando eu juntei as meninas para contar, eu falei, galera, fui diagnosticada com câncer, agora eu vou ter que parar um pouquinho, vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia, vou fazer o tratamento um pouco mais invasivo. A primeira reação de todo mundo foi, tipo, baixar a cabeça, ficou aquele clima de velório. Falei, cara, galera, não quero clima de velório aqui, não tem ninguém morrendo, não. Tipo, sejam quem vocês sempre foram, tipo, aproveitem esse momento, façam piada, se divirtam, tipo, vamos levar com leveza. E aí uma das meninas me olhou e falou, Raquel, sem os peitos acho que tu até vai correr mais rápido. E aí, tipo, caiu todo mundo na gargalhada. Eu falei, cara, é isso, tipo, leva isso na brincadeira, sabe? Leva isso de um jeito leve. E foi assim que a gente levou todo o tratamento. Talvez pra quem visse de fora, às vezes pensaria, pô, pesado algumas piadas que a gente fazia. Não dá nem pra compartilhar algumas, que é tipo... Mas a gente tava sempre levando isso muito com leveza. Tipo, um joguinho que eu gosto muito, que a gente chama de Force Back Touch, que é alguma variação que a gente tem dentro do jogo pra treinar a habilidade de receber e chutar. Aí elas começavam a olhar assim, pô, agora a gente não pode nem falar que é pra chutar no câncer do time, pô, é a melhor que joga. Aí, tipo, nesse nível a gente foi sempre levando tudo assim com muita leveza e tranquilidade. Às vezes na academia alguém tava, tipo, muito cansado, não queria fazer alguma coisa. Pô, tem uma menina que tá com câncer, tá treinando, você vai ficar dando migué aí, não sei o quê. Eu falei, pô. Mas a gente levou assim, elas foram muito importantes. Até... Eu moro numa casa hoje com outras 8 atletas, que elas participaram também comigo durante todo o processo. Tinha dias, às vezes, que eu tava me sentindo mais cansada. Às vezes eu falo que eu era tipo iPhone, bateria viciada. Do nada eu precisava deitar e dormir. E às vezes eu não tinha vontade de fazer com a minha comida, porque a minha alimentação acabou mudando bastante, então eu não comia a mesma coisa que elas sempre. E às vezes eu, tipo, não queria descer fazer nada. Aí as meninas, não tô perguntando, tipo, se tu vai descer, tu vai comer, vou fazer isso, tu vai comer. Fala, não precisa. Eu não tô perguntando se precisa ou não, vou fazer. Aí ela fazia minha comida, tipo, deixava pronta. Às vezes eu não tinha vontade de descer pra comer, levava lá no meu quarto pra que eu comesse, me alimentasse direito. Pra ir pras quimioterapias, por mais que eu não tivesse sentido muitos efeitos colaterais pesados, eles não me deixaram dirigir. Então, eu ia, a gente ia, alguém das meninas me levava, alguém das meninas ia me buscar. Pra tudo, tipo, pra ir pro treino. Depois da terceiro, quarto dia, eu ia de moto sozinha, mas se não, sempre alguém ia comigo, pra que eu não estivesse sozinha, pra que eu... Teve, acho que uma vez que eu fui de moto pra algum lugar e eu fiquei meio ruim na estrada, assim, meio cansada. Tipo, fadiga que eu precisava, bateria viciada que eu precisava deitar e dormir. Mas, assim, eu sempre ia trechos curtos, sempre alguém ia comigo, pra que eu nunca estivesse sozinha em nenhum momento. E isso foi bem importante, tanto psicológica como fisicamente. Nossa, a importância da rede de apoio, né? Com toda certeza. E se tornou uma grande família, né? Na verdade. A gente fala que é a nossa família aqui de São Paulo, né? Isso já, até mesmo antes do processo de tratamento, que na verdade a gente acabou se unindo muito mais durante a pandemia, porque a gente estava trancado dentro de casa, ninguém podia sair. E nesse processo também, a gente ficou todo mundo na mesma casa, em São Paulo, treinando todos os dias. Eu até brincava que eu era o carrasco delas, porque às vezes tinha algumas vezes que não estavam a fim de treinar, e eu falava, cara, a gente, tipo, tem um circuito mundial pra jogar quando a pandemia acabar, a gente tem que continuar bem. E eu modificava, assim, os treinos um pouquinho para que eles fossem mais divertidos e animados. Então, um dia o nosso condicionamento foi brincar com arminha de água na rua. Todo mundo botou uma camisa e um short, se pesou, e aí a gente foi sair correndo pela rua se atirando água, pra depois a gente fosse pesar e ver a equipe que tava mais molhada perdia. Então foi tipo, esse era um dos nossos condicionamentos, porque a gente tinha que correr na rua pra não deixar o outro se molhar. Como não tinha carro, não tinha nada na rua, tava tudo em pandemia. Então acho que durante todo esse processo a gente se uniu muito e realmente virou uma família. Por isso que durante o tratamento, até da própria comissão, a parte dos treinadores, a nossa manager, quando eu tive o diagnóstico, ela me chamou para conversar. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vamos baixar meu salário, porque o nosso salário ele é por quantidade de convocações, né? Tipo, quanto mais convocada tu é, maior é teu salário. Quanto menos convocações tu tem, menos tu recebe. E a primeira coisa que eu pensei, né? Pô, não vou estar jogando, não estou competindo por uma vaga, vai diminuir meu salário. E ela me surpreendeu muito que, na verdade, a atitude dela foi o contrário. Ela pediu, tu precisa de alguma coisa? Tu precisa que a gente contrate um profissional para te acompanhar todos os dias? Eu falei, não, fica tranquila. Mas a gente não pode ficar sozinha quando as meninas vão pro treino, alguma coisa.
Aí eu falei, não, minha mãe quer vir pra São Paulo, minha mãe vem me cuidar. Ela, tudo bem. Aí eles pagaram a passagem pra minha mãe vir pra São Paulo, pagavam o almoço da minha mãe pra que ela pudesse Nossa. ficar em São Paulo, pra me cuidar, pra, tipo, ficar... A minha mãe ficou comigo durante o processo todo também. Então, aquele carinho de mãe, sempre por perto era bom. Até quando eu ia pro treino, e eu ficava fazendo treino, tipo, a minha mãe tava ali só pra se eu precisasse de um suporte. Aí ela ia dar as voltas dela caminhando na pista, aí ela ia caminhar, fazer as atividades dela. Às vezes eu via ela tava fazendo uns agachamentos, tava fazendo os treinos dela, um dia eu vi Ela ela na acabou airbike. entrando na dança também. É bem isso. Daqui a pouco ela tava correndo no campo. Só faltou ela pegar uma bola e entrar no rugby. Nossa, que legal, Raquel. E como foi pra sua mãe receber o seu diagnóstico? Quando eu falei pra ela, a resposta dela, quando eu falei, mãe, eu tô com câncer, vou começar o tratamento. Ela, tô indo pra São Paulo cuidar de ti. Falei, calma, mãe, agora no começo não precisa, tá? Tipo, todo mundo me dando atenção, tem muitas pessoas querendo me cuidar e tal. Talvez depois da segunda, terceira quimio, elas vão ver que eu tô bem, vão me deixar meio de lado. Ela, eu não quero saber, eu não tô perguntando, não tô pedindo autorização. Compra minha passagem, eu tô indo pra São Paulo agora. E eu falei, tá bom. Vou dispensar um carinho de mãe? Claro que não vou, né? Exato. Aí a minha mãe veio e ela ficou durante todo o processo. Até... Tanto ela, quanto eu conversei com outras duas meninas que eu descobri depois, que também são do rugby, que também foram diagnosticadas com câncer. E eu tinha muito essa conversa, tipo, de entender como que cada pessoa passou por esse processo, para talvez eu saber o que esperar. E uma das coisas que a minha mãe sempre me falava, que ela tinha, tipo, ela falava os dias ruins, assim, que ela tinha uma semana pós-químio que ela ficava meio aérea. Que ela não sabia o que era real, o que era meio fantasioso, que ela se sentia, ela falava, definia como, tipo, pisando nas nuvens, que ela não sabia muito bem o que estava acontecendo mesmo ou não, o que a cabeça dela fazia. E aí eu, tipo, tava já preparada para um monte de coisa. Eu já ouvi das outras meninas também, as outras duas me contaram que passaram pelos mesmos sintomas. Sim. E aí, tipo, ela ia sempre compartilhando comigo algumas coisas e eu já tava preparada pro pior, digamos assim. E muito pelo contrário, o meu tratamento foi muito tranquilo, eu não tive nenhum desses efeitos colaterais. E a minha mãe se surpreendia sempre, ela... Nossa, como que tu não tá sentindo isso? Que bom que tu não tá sentindo isso. Que ótimo que tu não precisou passar por isso. Até que eu levo muito isso um pouco pro lado do esporte, da disciplina. Sim. Que a oncologista, ela me passou... voltando da informação, né? Ela me passou um papel com, tipo, recomendações. O que eu deveria fazer, como eu me preparava para o dia da químio, o que eu precisava fazer depois da químio, de medicação, de alimentação, de tudo. E eu seguia tudo ao pé da letra. Uma das coisas que eu falo assim, que eu brincava com a minha mãe, que era a hora mais gostosa do dia, o bocejo com bicarbonato, para evitar ferida na boca. Isso é um bagulho horrível, é muito ruim. Mas eu não deixei de fazer nem um dia e nenhuma refeição. E eu não tive uma ferida na boca, não perdi... o paladar, a comida sempre foi muito gostosa, não chegou aquele gosto metálico que muitas passam. E eu devo isso um pouco realmente à disciplina, porque era ruim. Tinha dias que eu não queria, porque era um gosto muito ruim. Mas eu fiz todos os dias e isso me ajudou para que no final do processo tivesse dado tudo certo. Nossa. E duas dúvidas. Primeiro, eu tô cheia das dúvidas, né? Rainha das dúvidas. Você chegou a fazer alguma medicação para aumentar? Teve alguma queda de imunidade que fez a granuloquine? Eu tive em um período, a oncologista falou, dentre das perguntas que eu fiz para ela, que seria um sinal de alerta. E ela me falou que paciente oncológico, 37,5 já é febre. Então, se eu tivesse febre, eu deveria procurar imediatamente o pronto-socorro. E teve um dia que eu tava com 37... Na verdade, a minha mãe, ela veio e ficou comigo das 3 primeiras químios. E aí eu tava muito bem. Eu falei, mãe, pode ir pra casa. Tipo, não precisa ficar aqui. Tipo, pode voltar a viver tua vida. Aí minha mãe foi pra casa. E aí, na semana seguinte... Um dia eu tava deitada, tipo, na cama, conversando, normal. Aí uma das meninas me tocou assim, ela falou, tu tá meio quente, vê tua temperatura. Aí eu falei, tô nada, ela vê tua temperatura. Aí eu aferi minha temperatura, tava 37,6. Aí eu falei, 37,6, tá de boas. Raquel, 37,5 é febre, tu vai pro ponto-socorro. Falei, não precisa, vamos esperar baixar um pouquinho. Aí as meninas, Raquel, o que a oncologista te falou? Eu, tá bom, vamos. Aí peguei e fui pro pronto-socorro, cheguei lá, eu não tava mais com febre, tava já 36 e alguma coisa. Mas eu fiz o exame de sangue e a minha imunidade tinha caído muito. Os leucócitos estavam, tipo, lá no pé. Tava, sei lá, tem que estar 10 mil, tava em 1.000 e pouquinho. Tava, tipo, muito baixa. E aí eu fiquei 3 dias internada. Fiquei no começo meio chateada. Eu falei, poxa, eu não tô sentindo nada, eu não tenho sintoma nenhum.
tô 3 dias internada, mas na verdade eu entendi que a importância disso, porque a minha imunidade baixou muito e o risco não era eu estar com a imunidade baixa, era qualquer coisa aproveitar a minha imunidade baixa. Então eu fiquei 3 dias no hospital e depois disso eu ganhei as famosas vacinas, injeçãozinha na barriga pós-quimioterapia. Eu vou te falar que esse era o meu segundo momento mais triste. Aí a minha mãe voltou pra São Paulo pra ficar comigo, porque se tivesse qualquer episódio, porque as meninas também não podiam deixar de treinar pra me acompanhar no hospital e tudo. E aí quando eu fazia a química, eu tinha que aplicar as injeções, às vezes eu falava pra mãe, ô mãe, vai ali fora dar um passeio, vai. Eu queria fingir que eu não ia fazer a aplicação. Ela, eu vou ficar aqui olhando pra sua agulha até você colocar ela inteirinha nessa barriga. E tu que se auto-aplicou? Doía menos eu me aplicar do que outra pessoa me aplicar. Até tu testou? Testei. No hospital era a enfermeira me aplicou uma vez. Tentei deixar minha mãe me aplicar uma vez, mas doía muito. Eu falei, daí eu prefiro eu, porque aí eu sabia o quanto tava doendo pra colocar o líquido. Então eu ia devagarzinho pra ir sofrendo menos. Mas era um negócio ruim também. Eu fingia que eu não ia aplicar todas as vezes. Mas eu também fui bem disciplinada e fiz todas elas certinho. Não, e eu falo que os pacientes são assim. Eles são assim. Eu tô me sentindo bem. Aí chega um exame horroroso. A gente fala, gente, é ótimo que você tá se sentindo bem, mas tem que... Não negligencia, porque às vezes é só a pontinha do iceberg. E é igual você falou. A imunidade lá embaixo é uma porta aberta para uma infecção. Infecção paciente oncológico, eu falo para eles, a gente volta umas 10 casas para trás. Porque dependendo, às vezes, vai numa internação, você ficou só 3 dias, ainda bem. Mas se uma outra pessoa vai para uma UTI, aí o risco de uma outra infecção. Então, assim, cuidado. Gente, ir no médico, abaixou a temperatura, não é nada, amém. Volta para casa. Mas, assim, o risco de você ficar em casa negligenciando uma doença muito grande é muito grande. Com certeza. E eu tinha muito receio disso, porque que a oncologista me falou, que se eu não tivesse com a minha imunidade boa, eu não poderia manter a sequência das químios, exato. E aí isso levaria que o tratamento seria mais longo. Então, logo que qualquer coisa que estava errada, eu me tornei muito amiga da minha oncologista. Eu falo pra ela que ela não é minha doutora, ela é minha amiga, porque às vezes eu mandava mensagem pra ela domingo de noite, tipo, 11 horas da noite, ela me respondia na hora pra, tipo, tirar qualquer dúvida. Às vezes era, tipo, pô, posso comer isso aqui? Aí ela me respondia na hora, tipo, sempre foi muito tranquilo esse relacionamento com ela. Agora, minha outra dúvida, tinha duas. A outra, você fez a mastectomia bilateral. Como foi sua recuperação pós-mastectomia? Porque a mastectomia a gente fica com o braço, não tem um tempo que fica com o braço limitado do movimento e tudo. E o seu esporte é só um movimento, só braços. Durante todo esse processo eu acabei ficando um pouco afastada, né? Desde a retirada do caroço, logo em seguida eu já fiz a mastectomia, então nesse período eu acabei não treinando, porque eu também não podia, né? Eu tava recuperando do LCA, então eu não podia fazer perna. Aí eu operei a mama, eu não podia mexer os braços, então, tipo, não tinha muito que eu pudesse fazer. Eu só caminhava por aí. Então, acho que esse período foi bem... Assim, respeitei muito também o que o mastologista me passou, de realmente não movimentar nos primeiros dias, de não fazer esforço. A parte do dreno era muito chata, então eu realmente falei, não vou me mexer porque eu não quero que acumule nada de líquido para que eu possa tirar o dreno o mais rápido possível. E eu consegui tirar até o dreno, acho que uns 3, 4 dias antes do que era o previsto, porque já não tava mais drenando nada, porque eu realmente não fazia nada. Eu falei, até eu brinquei com as meninas lá de casa que esse momento eu aproveitei pra ser princesa. Eu não fazia nada, eu não lavava uma louça, o meu esforço era levar o garfo do prato pra boca, e era só isso, eu não levava nem o prato pra pia. Tipo, me trataram realmente como uma rainha pra que eu não forçasse nada e o processo de recuperação fosse mais rápido. Até eu operei em início de novembro, e aí eu entrei de férias início de dezembro, né? E aí eu fui pra casa, tipo, passar Natal, Ano Novo lá com a minha família. E aí eu ainda tava eu já tinha tirado os pontos, tudo, já tava tudo cicatrizado bonitinho, mas eu ainda não tinha liberado pra fazer muito movimento. E eu perguntei pro doutor, nas férias eu posso fazer uns passes? Aí ele, sem muito exagero, tu pode começar o movimento, mas sem forçar muito. Aí eu fiz uns passes com a minha irmã um dia, e aí minha axila começou a inchar. E aí eu falei, talvez eu tenha exagerado. Aí eu falei com ele, aí ele falou, tipo, faz bolsa de água quente pra ajudar a aliviar. Isso. Aí começou a inchar, começou a ficar vermelho. Aí eu falei, fiz as bolsas de água quente, tava um dia deitado no sofá da minha irmã, assim, deitado com o braço pra cima, fazendo a bolsa de água quente. Aí deu o tempo da bolsa, né?
tirei a bolsa e começou a jorrar um chafariz. Assim, aí eu olhei pra minha irmã e falei, Nene, eu tô vazando! Aí ela virou, Mana, o meu sofá! Aí eu levantei do sofá, saí correndo pro banheiro, tipo, com um bagulho jorrando água do minha axila, assim. Aí eu, Nene, pega meu celular, deixa eu mandar mensagem pro doutor Evandro. Aí eu mandei mensagem pra ele, fiz um vídeo da cachoeira que tava saindo. Aí ele me respondeu assim, nossa, que bom que drenou espontaneamente. Agora só cuida pra não infeccionar, tipo, mantém ele limpo. E aí depois disso foi, tipo, tranquilo, porque eu passei acho que uns 3 dias que eu não conseguia mais baixar o braço, de tanto que tinha inchado. E aí quando drenou, foi tipo um alívio na hora, assim. Soltou e não me incomodou mais nada, e foi... perfeito, acho que foi a única complicação que eu tive. Mas foi engraçado, eu e minha irmã, a gente lembra dessa cena, a gente ri demais depois que eu terminei de drenar. Então, quando eu terminei de drenar, a gente não parava de rir, eu e ela foi logo pegar um pano e limpar o sofá onde tinha prioridade. Mas era só água, tipo, não tinha mais nada, era literalmente água, era só água que saiu. Mas foi engraçado demais. Aí ela tava deitada no chão, se mijando de rir. Eu deitada no sofá, rindo. Aí minha mãe chegou lá, o que vocês estão fazendo? A gente não conseguia contar, porque a gente tava rindo tanto. Engraçado demais até hoje lembrar dessa história. Que bom que durante todo esse processo desafiador, né, Raquel, houve momentos de descontração, né, de leveza. Que nem você falou, que foi, apesar dos pesares, foi leve, né? E você sabia que você ia ser porta-bandeira ou veio um convite de surpresa? Na verdade, assim, contando pra vocês a história, a gente foi pra uma cidadezinha menor lá, treinar antes da Olimpíada. E aí, o dia que a gente foi pra vila, aí a nossa manager falou assim pra mim, Raquel, antes de fazer a troca de uniformes, tu vai comigo na casa do time Brasil, porque eles querem fazer uma entrevista contigo. Falar um pouquinho da tua volta pro esporte, depois tratamento de câncer e tal. Como tu já fez outras? Eu falei, tá bom. Aí eu fui com ela, e aí a gente chegou lá, tinha o entrevistador, tinha as câmeras, tinha a TV, tipo, Aí ele começou a fazer a entrevista, começou a perguntar como é que tinha sido a história. Eu resumi pra ele, contando um pouquinho da história. Aí ele falou, agora eu vou chamar 2 pessoas muito importantes pra te fazer um convite especial. Aí eu olhei pro fundo da sala, assim, tava vindo o presidente do COB, o chefe de missão. Aí na minha cabeça, eles estão querendo me aposentar, vão me oferecer um emprego no COB. Aí ele veio com a mãozinha pra trás, assim, aí ele mostrou a bandeira, a gente quer te convidar pra ser porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos. Aí eu tive aquele momento que eu fiquei, tipo, em choque, assim, parada, sem nem ter reação, porque era uma coisa que eu nunca imaginava. Tipo, até na semana antes, a gente tava comentando que tinha enquetes no Instagram, quem serão os porta-bandeira? E aí, tipo, Rebeca Andrade, Marta, Thaisa, tipo, atletas que já têm medalhas olímpicas, que são... que tem uma grande relevância na parte esportiva dentro do nosso país. E a gente nunca pensou o rugby, um esporte. Esse ano a gente conseguiu a nossa melhor classificação no ranking mundial, que é o 10º lugar. Então, a gente não é realidade de medalha, a gente nunca imaginaria que tivesse alguém do rugby representando. E aí, por isso, demorou um tempo pra cair a ficha, e quando realmente eu falei, cara, isso realmente tá acontecendo, uau. Foi pra mim, assim, um momento de extrema alegria, não dá nem pra explicar. Porque pra mim, assim, é uma honra que, cara, pra mim, assim, não existem palavras que explicam. Porque poder representar o nosso país, poder ser a cara do esporte de um país inteiro e, junto com isso, poder mostrar para muitas mulheres que o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte, para mim foi tipo uma recompensa, algo muito, muito positivo que eu pude trazer e tirar de todo esse processo. E o que eu sempre falo, que eu tenho muita fé e eu falo que Deus nunca nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E que eles só servem para fortalecer a gente. E depois disso a gente pode alcançar conquistas que a gente nem imaginava. Sim. E acho que ser porta-bandeira para mim foi realmente a concretização de tudo isso que eu sempre penso. Nossa, e fora que nem você falou, né? O rugby, ele teve a sua melhor posição agora, esse ano, né? E ser porta-bandeira, você acha que isso trouxe uma visibilidade pro esporte? Com toda certeza. É uma oportunidade de poder mostrar o rugby pros brasileiros. Exatamente. Que a gente até brinca que, mundo afora, nós somos muito mais conhecidas do que no nosso próprio país. Nossa. Em outros países, as pessoas sabem quem são os atletas da seleção brasileira de rugby. Mas os brasileiros não sabem que a gente tem rugby aqui. Então, foi uma ótima vitrine. Muitas pessoas iam falar, nem sabia que tinha rugby no Brasil. E muitas pessoas começaram a buscar
mais esse esporte. E com isso a gente começa a crescer também por busca, por visibilidade, para talvez, quem sabe, mais investimento num esporte que eu gosto muito de falar do rugby, porque ele não é só um esporte que a gente representa dentro das 4 linhas, dentro do campo. Ele é um esporte de valores. E por mais que talvez ele não forme atletas, ele forma cidadãos melhores para a sociedade. Então, acho que o rugby ele tem esse peso a mais. E por isso que a gente sempre tenta levar ele ao maior número de pessoas possível. Nossa. Muito bem. E é tão importante isso, né, Raquel? Porque a gente vem eu tive o privilégio de conhecer a Rosângela dos Santos, que é do atletismo. E eu pude conhecer também um pouquinho do que vocês, atletas que representam a gente, passam ali, principalmente por recursos, né? E a gente sabe o quão desafiador é um atleta no Brasil, porque muitas vezes o investimento que se tem não é o suficiente para fazer muitas coisas, né? Então, eu fico muito feliz de você ter recebido tanto apoio, tanta visibilidade, né? E reconhecimento pelo seu trabalho e também pela sua história. Porque foi isso que ajudou você a levar o esporte. Até acompanhando, quando foi divulgado pelo COB, que eu seria a porta-bandeira, eu comecei a acompanhar um pouco os comentários, para ver o que as pessoas estavam falando sobre. E, sei lá, de cada 500, 600 comentários positivos, tinha um comentário negativo. E toda vez que tinha alguém questionando, quem é essa atleta? Tipo, quem é ela? Nunca ouvi falar. Tinha, pelo menos uns 300 comentários respondendo essa pessoa. E eu falei, caraca, realmente muitas pessoas encararam isso da melhor maneira possível. E eu até falei que eu criei muitas amizades novas com muitas pacientes oncológicas que vieram falar comigo. E que elas vieram falar assim, tô em tratamento, tava já quase desistindo, vi tua história e me inspirou muito, hoje eu tô muito mais animada para seguir meu tratamento. Ou de pessoas que, eu mostrei tua história pra minha tia que tá passando pelo tratamento e ela ficou muito feliz, melhorou o dia dela, não sei o quê, que ela viu que existe uma esperança depois e tal. E acho que isso pra mim é uma coisa que não tem preço, sabe? Sim. Eu levei o rugby pra muitas pessoas e junto com ele a história das mulheres, da luta e da perseverança. Então, o que eu falo aqui, eu sempre me dedico ainda todo dia a um tempo para dar atenção para as pessoas que vêm conversar comigo no Instagram. Às vezes são pacientes que não têm um ouvido em casa, não tem uma pessoa que consiga ouvir ou entender o que ela quer conversar e ela só quer desabafar. Então, acho que eu ganhei muitas amizades nesse sentido também, nesse processo todo. E é tão gostoso, né, compartilhar, ver que você consegue ajudar outras pessoas que muitas vezes não têm esse acolhimento ou não tem essa representatividade dentro de casa, né? Ou a rede de apoio que a gente percebeu aqui foi fundamental para você, né? E hoje, Raquel, o que o câncer significa para você? Na verdade, ele para mim significa uma oportunidade, porque eu conquistei coisas incríveis depois de ter tido esse diagnóstico. Uma filosofia que eu tenho para minha vida é muito isso, de enxergar as oportunidades nas adversidades. E hoje eu consigo ser, a cara do meu esporte para muitos brasileiros que agora conhecem o rugby. Eu consigo levar a nossa modalidade, levar os valores do rugby aonde eu vou. E junto com isso, mostrando que a mulher pode sim passar pelo processo e conseguir o que ela realmente quiser conseguir depois. Um sorriso no rosto. E levando também ainda pro lado de que as mulheres são fortes. A gente não precisa que alguém nos dite ou diga o que a gente deve ou como a gente deve fazer as coisas. Mas realmente, ter essa esperança de que existe uma vida muito boa pós-tratamento. E acho que o câncer para mim é isso. É uma ferramenta, uma oportunidade de levar o esporte para mais brasileiros e levar essa força da mulher para muitas mulheres. Nossa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Raquel, assim, o seu esporte ele é de muito contato, é um esporte de alto rendimento, então assim, os treinamentos são bem pesados, nada comparado na época do tratamento. Tudo. Em momento algum, você pensou, agora eu não vou conseguir mais? Por exemplo, tive diagnóstico, será que eu vou conseguir voltar? Teve esse pensamento ou nunca teve? Sempre foi, vou fazer aqui para voltar, sabe assim? Uma outra filosofia que eu tenho muito é controlar o controlável.
Então, o que tá na minha mão, o que eu posso fazer? Eu não gosto de pensar muito a longo prazo, porque não por causa do tratamento de câncer, mas por qualquer coisa da nossa vida. A gente pode estar atravessando a rua e morrer atropelado. Sim. Tipo, então, acho que eu gosto muito de ter as coisas mais no meu controle, na minha mão. Então, o que estava no meu controle naquele momento? Era fazer o tratamento da melhor maneira possível. Para que eu pudesse, talvez, voltar a jogar, eu precisaria respeitar e fazer todo o tratamento. Eu conversei com a oncologista, eu sempre tive essas conversas sinceras, né? Eu perguntei pra ela, tipo, existe a possibilidade de eu não poder mais jogar? Pro mastologista também, por causa da retirada da mama, acaba mudando biomecânica, muita coisa. Eu não sabia no início se era hormonal ou não, se isso poderia afetar alguma coisa. E todos eles falaram, não, tipo, é um tratamento, é um processo, vamos pensar no tratamento primeiro, mas existe sim a possibilidade de tu voltar a jogar. Beleza, fui focando em todo o tratamento. E, na verdade, pra mim, o momento mais complicado nesse sentido foi quando eu tive alta da parte oncológica. Eu fiz a minha última quimioterapia em julho. E aí, final de agosto, eu tive alta da parte oncológica. A oncologista falou, tá liberada da minha parte, pode viver normalmente, pode voltar a treinar intensidade. E aí, eu voltei pros treinos, mas eu não fui liberada pra voltar a treinar contato. Porque pra eu voltar a treinar contato, eu precisaria da liberação de um ortopedista. A oncologista falou, eu não posso te liberar. Não precisa ser um ortopedista oncológico, mas tu precisa de um ortopedista. E aí eu comecei a saga. Eu passei por pelo menos uns 8 médicos. E nenhum médico me autorizou a voltar a jogar contato. Nenhum falou que assinaria a minha autorização para que eu voltasse a praticar um esporte de contato. Por quê? Não tem nenhum exame que possa identificar ou avaliar o quão desse osso está comprometido. O quanto ainda é, o quanto virou ar, o quanto é célula cancerígena, o quanto virou fibrose, o quanto é osso de novo. E até um dos meus médicos, ele tentou conversar com o pessoal que faz a densitometria para pedir que fizesse uma densitometria do osso externo. Ela falou, a máquina nem comporta, nem tem como fazer isso, não existe essa possibilidade, não tem como. A única maneira seria tu abrir e olhar o osso, mas isso também não é uma, Não é uma opção. não é uma opção. E aí, tipo, a gente não tinha. Aí eu cheguei e conversei com o nosso médico, porque o nosso médico da seleção, ele é ortopedista, e na verdade ele que me levou nesses 1 milhão de outros médicos. Passei com um ortopedista oncológico, passei com um cirurgião torácico, passei com um especialista de, sei lá, de não sei o quê, passei com vários especialistas. E como nenhum deles autorizou, eu falei pra ele, cara, seja sincero comigo então. Tu não vai me liberar pra voltar pro contato? Eu não vou mais poder jogar? Até teve um momento que eu fiquei um pouco assustada, que o ortopedista oncológico, ele me falou assim, se uma pessoa tem câncer no osso do braço, e ela pega uma xícara vazia, o braço pode quebrar. Aí eu falei, bom, se é um osso que tem essa densidade, o tamanho do osso do braço, e pode quebrar com essa facilidade, imagina o que pode acontecer com um osso que protege um órgão vital. Que o meu coração tá aqui atrás, né? Então, esse foi também um dos meus momentos que eu fiquei com um pouquinho de medo, assim. Mas aí ele perguntou, tu sente quente? Tu sente dor? Tu sente não sei o quê? Eu falei, cara, nunca senti nada. Tipo, nunca tive um sintoma do câncer em si. Aí o médico falou, não, calma, a gente vai dar um jeito. Aí eu tava em casa de boas, jogando meu videogame lá, tranquila, e aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, bom, vou tentar... tive uma ideia. Tive uma ideia, igual a minha sobrinha, tive uma ideia. Vou mudar a minha abordagem com o médico. Eu não vou mais perguntar pra ele quando eu vou poder voltar a jogar. E sim, o que é que eu preciso fazer pra que eu volte a jogar. E aí eu fui conversar com ele e falei assim, se eu te garantir que eu não vou tomar um impacto direto no meu osso, no externo, no peito, tu me deixa voltar a jogar? Aí ele me olhou, e como é que tu vai me garantir isso? No esporte de contato. Eu falei, eu vou criar uma proteção. Quando a gente tem uma lesão, eu já tive lesão de ombro, lesão simples, uma LAC, uma lesão acromioclavicular. Simples, gente. É, simples, que tipo, tu sente um pouco de dor, mas se tu bandar, tu consegue jogar. A gente faz um isolamento, tipo, a gente coloca com o material que a gente tiver, às vezes espuma de EVA, com o próprio gás, e a gente faz, tipo, uma rosquinha pra impedir que o impacto seja direto onde a gente tá com a lesão. Falei, vou seguir a mesma linha de raciocínio e vou fazer algo que impeça que eu tome um impacto direto no meu peito. Aí ele falou, gostei da ideia, faz aí a tua ideia e vem e me traz. Aí fui eu lá na papelaria, comprei... engenheira, mas... comprei uns EVA, e aí eu pensei, o que eu vou ter de material que seja
rígido, mas não pode ser rígido, ele precisa ser flexível, porque no rugby a gente não pode usar nenhum material rígido, porque não pode nem correr o risco de me machucar e nem machucar o adversário, mas que ele tenha uma resistência que absorva o impacto. A gente usa protetor bucal. O protetor bucal, ele não é um silicone, mas ele é tipo um material que ele é maleável. Sim. E aí eu já vi na minha dentista como é que era a plaquinha, porque quando eu fui fazer meu protetor bucal, ela deixou eu escolher qual cor eu queria. Aí eu falei, a plaquinha da dentista. Eu mandei mensagem pra dentista, falei, doutora, tu me vende 2 plaquinhas pra fazer protetor bucal? Ela, o que tu tá inventando? Falei, eu quero fazer uma proteção pra eu voltar a jogar. Ela, pode vir aqui pegar, eu não vou te cobrar, não. Aí eu passei na dentista, peguei as plaquinhas, e aí eu montei. Eu fiz um suporte que encaixasse no meu peito, pra que ele tivesse o suporte, né, que a carga fosse dissipada pro peito. Coloquei a plaquinha do dentista protegendo o meu externo, protegendo onde seria o local da lesão. Encapei tudo com EVA. E aí ficou, tipo, bonitinho, ficou confortável. Coletinho. E aí eu fui testar com as meninas, aí eu tipo, botei embaixo do top, a menina me deu um handoff e o bagulho foi parar aqui no meu pescoço. Aí eu, calma aí, eu preciso melhorar minha engenharia aqui, porque eu posso me enforcar ainda, não vai ser algo legal. Aí eu fui lá pro Largo 13, comprei velcro, comprei elástico, montei um colete, que seja com material que não é rígido, que não vai machucar ninguém. Passei na costureira, falei, ó, eu quero que tu costure assim, assim pra mim. Aí ela costurou, aí botei o colete, botei o top, falei, agora tenta tirar isso aqui do lugar. Tipo, ficou firme, perfeito. Aí eu fui no médico. Aí eu, doutor, ó, fiz isso aqui. Aí a gente testou várias vezes em casa. A gente testou várias vezes em casa, várias porradas, assim. Aí a gente realmente, eu fui no médico, mostrei pra ele como funcionava. Ele tentou colocar nele, eu falei, não vai funcionar em ti, porque ele é feito sob medida. Eu montei ele. É, personalizado. Eu montei ele com, tipo, realmente com o molde do meu corpo pra que ele não me atrapalhasse pra passar, pra fazer, pra, tipo, realmente fazer os movimentos do rugby. Aí ele falou, cara, muito bom, gostei. Pode voltar a treinar contato. Aí eu falei, boa. E daí foi assim que a gente foi voltando progressivamente. Mas ele sempre assim, Raquel, qualquer coisa que tu sentir, tu nos avisa e tu para. Então foi muito... Eles contando com o meu bom senso, eu falei, eu também não sou doida. Por mais que eu queira voltar a jogar, minha vida vale muito mais do que isso. Eu não vou correr nenhum risco. Mas esse foi, tipo, o processo mais difícil. Porque eu tive a liberação pra voltar a treinar contato final de novembro. Nossa. E aí a gente já tinha etapa do circuito mundial em dezembro. Aí ele veio conversar comigo, ele, olha, tu ainda não tá preparada pra essa etapa. Eu falei, eu nem quero ir. Falei, tu é doida me jogar assim no circuito mundial? Eu nem voltei a jogar com as meninas ainda. Aí eu voltei a jogar com o meu clube, joguei um campeonato brasileiro. Foi o meu primeiro torneio de volta, que pra mim foi muito honroso por eu ter voltado a jogar junto com uma outra menina do meu clube, que também fez o tratamento de câncer de mama. E foi o primeiro jogo de retorno dela. Então eu e ela fomos juntas pra esse jogo, que pra mim foi incrível. A gente jogou, competiu. Não senti nada, só que eu tava também com tempo limitado de jogo, eu tinha várias limitações ainda, eu não pude, tipo, jogar livremente, jogar tudo que eu queria jogar. Eles até pra eles me liberarem pra eu jogar, eu precisaria ter um fisioterapeuta ou um médico me acompanhando, e o nosso clube não tem, porque também não tem verba. E aí Verba, viu? Aí a físio, a Vido, que ela acompanhava a gente na seleção também, ela tava aqui. Eu falei, Vido, você me acompanha nesse torneio de volta? Ela, com certeza, pra mim vai ser uma honra poder te acompanhar. E aí ela foi comigo pra que os médicos tivessem a confiança pra que eu pudesse voltar a jogar. E aí todo jogo ela, e aí, como é que tu tá te sentindo? Aconteceu qualquer coisa? Você tá sentindo qualquer coisa? Eu falei, não, tá tudo ótimo. E aí voltei a treinar até eu poder voltar a jogar um circuito mundial de novo. E no circuito mundial também foi super tranquilo, não tive medo, não tive insegurança nem nada. Foi super tranquilo e jogo até hoje lá dando porradaria em todo mundo. Sem o suporte agora. Não, eu uso ele. Tu usa ele. E pode ser liberado em qualquer competição. É porque patenteou. É feito de um material, tipo, nenhum dos materiais dele são contra a regra. Tipo, ele não está na regra, Cara, mas não tem nada nele. Tu não sabe, tem nada né? nele que seja fora da regra. Até uma das coisas boas desse processo todo, eu passei em algumas entrevistas com algumas pessoas, e tem um laboratório que ele quer fazer um protótipo de uma prótese impressa em 3D. Então, com materiais com material que seja permitido pro rugby. Então, esse final de semana, inclusive, eu vou pro Rio de Janeiro para passar com eles, para ver sobre material, ver qual da possibilidade de a gente poder fazer uma prótese impressa em 3D para essa proteção. Mas, por enquanto, eu jogo com a minha simplesinha mesmo, só evitando o contato direto no externo. Eu queria muito jogar sem, mas os médicos, acho que eles não se sentem seguros pra eu isso. te olhando aqui assim. Nossa, mas muito legal, porque é muito... Você tava falando... a única coisa que vinha na minha cabeça, eu falei, cara, se ela tomar
um empurrão de, às vezes, pegar num lugar que tá mais sensível do osso, porque eu acho que eu falei até no episódio anterior, a quimioterapia vai onde ela precisa ir, mas ela também pega as células boas. E a questão do cálcio, do osso, ela deixa muito defasado, tanto que, provavelmente você soube, né, durante seu tratamento, paciente não pode fazer nem tratamento dentário, não pode fazer nada durante o tratamento, justamente porque se pega a raiz de dente, perde o dente, tem paciente que não consegue fazer implante, então, assim, a questão óssea é muito, a gente tem que se preocupar demais durante todo esse processo. E eu pensando, Deus, como que ela vai tomar? Mas até a minha recuperação óssea, ela foi muito boa. A oncologista falou que ela se surpreendeu também, que eu não tive baixa de cálcio em nenhum momento. Eu ia perguntar se você usa. Não, eu não tomo nada. Em nenhum momento chegou a baixar. Sempre esteve acima dos limites ainda desejados. Então, sempre esteve muito bom. Eu não precisei fazer reposição de nada. Eu acho que o Zometa, na verdade, é alguma medicação. Isso. Exato. Eu estava fazendo a cada 3 meses. E agora a oncologista passou para cada 6 meses. O Zometa. Eu ia perguntar do Zometa mesmo. Não, esse eu fiz por 3 meses até 2 meses atrás. Aí agora ela passou para 6 meses. Que você sente mal com o Zometa? Não tive nenhum Cara, efeito tem colateral. paciente que sente muita dor no corpo depois que toma o Zometa. Ah, vocês me enganam. Nunca tive. Mas eu também não sou parâmetro. Brincadeira. Não sou isso que eu ia parâmetro, falar. porque muitos dos outros efeitos colaterais comuns eu também não tive. Então, acho que a preparação, a atividade física num corpo preparado, talvez, pra Você fica aí tratamento. sentado? Dá uma volta no quarteirão, já falei pra vocês, galera. Até durante o tratamento, quando eu fui começar as químios, eu falei pra minha mãe assim, mãe, se tiver algum dia que eu não quiser sair de casa, que eu não quiser fazer nada, tu me arrasta, nem que seja pra gente dar uma volta na quadra, mas não me deixa ficar em casa sem fazer nada. Graças a Deus esse dia nunca chegou, nunca precisou. Na verdade, às vezes ela falava, que deu já, né, vamos pra casa. Chega de treinar, chega de sarapiar por aí. Mas a atividade física, ela é comprovada. A oncologista ainda me falou e salientou todas as vezes, e eu reforço isso, de que a atividade física, ela é fundamental durante o processo de tratamento de câncer. Principalmente das quimioterapias. Não é a atividade de alta intensidade, é a atividade física. É fazer o corpo se manter em movimento. E por isso é importante uma boa orientação. Exatamente. Por isso que tem a Oncolife Care pra vocês, tá bom? Pra orientar vocês. É interessante você trazer isso, Raquel, porque você é a prova viva de que muitas pessoas falam, é claro que no seu caso teve a questão genética, né? Mas muitas pessoas falam assim, eu não tenho nenhum caso na minha família, então eu não devo me preocupar. E aí a gente sabe que nessa rotina mais corrida as pessoas optam mais por ultraprocessados, porque é muito mais rápido, fácil de consumir e muito mais barato, né? A gente tá passando também por uma questão econômica aí que a gente entende que as pessoas vão preferir algo mais em conta, né? Que cabe no bolso. E às vezes elas não se dão conta que uma mudança de hábito pode ajudar você a se prevenir em 40% do desenvolvimento do câncer, porque eu acho que foi essa que a sua médica te falou, né? É um estudo comprovado que bons hábitos alimentares com atividade física regulares, elas diminuem a chance diminuem em 40% a chance de você desenvolver o câncer. É muita coisa, né? Com certeza. E se manter também ativo, isso vai fazer, e ter bons hábitos, por mais que tu tenha um diagnóstico, o teu corpo já vai estar mais preparado para passar por isso. Então, tu vai acabar sofrendo menos. E esses hábitos, eles são importantes não só contra o câncer, né? Contra inúmeras outras doenças. Exatamente. Então, para a própria qualidade de vida e saúde de uma maneira geral. Exatamente. E Raquel, conta pra gente, e os planos para o futuro? Temos muitos, né? Na verdade, pensando a curto prazo ainda, vocês falaram antes do próximo Olimpíada, acho que tá um pouquinho longe, talvez. Um louquinho, nada, já tô- estamos no final de 2024, Meu, Raquel, se prepara. que nem diz meu avô, tu vai jogar até os 30 anos ainda, né? Depois tu volta pra casa. Eu já passei um tempinho dos 30 já. Então, acho que eu tenho mais focos curtos, a curto prazo. Agora a gente tá iniciando um novo ciclo olímpico. Chegou a nossa nova treinadora, ela tá aqui há 3 semanas, 4 semanas, então é o início de um novo ciclo. E meus planos agora é realmente ajudar nesse reinício para que para ela também seja um processo
mais tranquilo, entender como o grupo funciona, ajudar a evoluir o grupo de uma maneira geral, conseguir que a gente se mantenha no circuito mundial, na elite do rugby mundial, isso pra gente é muito importante. Além disso, a gente conseguiu ano passado, foi esse ano ainda, um pouco antes das Olimpíadas, a gente conseguiu a vaga inédita para a Copa do Mundo de Rugby 15. Uau. Nunca na história o Brasil foi para uma Copa do Mundo de Rugby 15. Então, Palmas. a Copa do Mundo Rugby 15 vai acontecer ano que vem, em agosto, na Inglaterra. Então, acho que o meu foco é que eu consiga fazer parte do time para conseguir levar a gente a não só participar, mas sim chegar lá e ter uma boa representatividade. E depois disso eu vejo como o corpo vai aguentando todo esse processo. Que até acaba que o Rugby Sevens, ele acaba sendo um esporte de altíssima intensidade. Ela exige do teu corpo o tempo todo. Tu precisa ser forte, rápido, ágil, veloz, tudo o tempo todo. O Rugby 15, ele já é um pouco diferente. Ele já é um jogo muito mais estratégico. Então, dependendo da posição, tu acaba não entrando tanto em contato. Tu acaba não tendo tanto desgaste físico. A minha posição no Rugby 15 é muito mais mental do que físico. Entendi. Então, acho que pro Rugby 15, talvez, se a gente conseguir uma boa classificação na Copa do Mundo, vendo como o Rugby 15 vai evoluindo no Brasil e no mundo, porque ainda é recente a evolução do Rugby 15 feminino a nível mundial. Então, focar ainda um pouquinho no Rugby 15 e o Rugby Sevens, é só ajudar a deixar o grupo um pouco melhor do que ele está nesse momento, mas sem muita, talvez uma próxima Olimpíada, 3, 4 anos ainda seja muito tempo, mas vamos vendo como o corpo responde a isso. E pós-carreira, quando eu parar de jogar, eu realmente quero muito levar o rugby para mais lugares. Dentre minha primeira opção é levar ele para a região oeste de Santa Catarina, que é da onde eu sou, que lá a gente não tem rugby. Eu vou às vezes nas escolas, conto da minha história, da onde eu vim, e as pessoas falam, mas aqui não tem rugby. Eu falo, então, acho que um dos meus objetivos é levar o rugby para lá. E como eu falei antes no início, por mais que talvez a gente não transforme novos atletas, o rugby tem o poder de transformar pessoas melhores para a sociedade. E acho que esse é um dos meus maiores objetivos, de continuar levando o rugby para muitas pessoas, desenvolver ele em regiões que ainda não têm tanto conhecimento dessa modalidade, que é incrível. Nossa, Muito que bem. arrasou. E vendo que a nossa geração tá vindo com esse foco mais tecnológico, né? Os jovens e adolescentes são muito mais dentro de casa, então esse estímulo faz toda a diferença, né? Com Viu, certeza. Livinha? Nossa estagiária. Sabe Ela que é hora que atleta também, tá, Raquel? Ela é atleta. A Raquel, agora eu vou te perguntar uma coisa, tá? Uhum. Por exemplo, no futebol, a gente não gosta da Argentina, a gente não gosta, é ótimo, a gente não gosta, é ótimo. E no rugby, a gente não gosta de quem? A gente Vixe. pegar um ranço já agora, já de agora. Na verdade, assim, acho que o rugby, ele tem muito mais a parte amigável do que a parte competitiva. A gente rapaz. não tem, assim, grandes rivais. Mas, até pouco tempo, nós éramos hegemonia na América do Sul. Nesse final de semana, 2 finais de semana atrás, foi a primeira vez que a gente perdeu um sul-americano, a gente perdeu pra Argentina na final. Não é Então, possível. talvez ela Los seja o hermanos. nosso calo aí. Mas, se tu parar pra pensar, de 24 ou 23 anos, em 2024, nasceu em 2004, 20 anos. Há 20 anos que tem o sul-americano, essa foi a primeira vez que a gente perdeu. Então, nós temos todos os outros títulos, nós só perdemos esse último. Porém, a Argentina tem vindo numa grande crescente, numa evolução. Mas aqui da América do Sul, nós ainda somos o único país que está na elite do rugby mundial. Nós somos o único que faz parte do circuito mundial, que joga contra países ou contra outros países que têm realmente o rugby como um dos principais esportes. E a gente está ranqueado como o 10º lugar. Dali a gente leva nossos adversários um pouco mais acima, né? Então acho que os times que a gente pode ter ranço, que a gente sempre quer ganhar e tem chance, é mais Irlanda, Inglaterra, que se junta com Grã-Bretanha para jogar durante Chupa Argentina, vocês não estão nessa. Mas a gente ainda não leva elas. A gente teve um tempo que a gente teve um ranço da Colômbia, mas já passou. Agora talvez voltar essa disputa pra gente voltar a ter a nossa hegemonia na América do Sul e recuperar. Argentina, Boa. é. Cara, Fazer o quê, né? Fazer o quê? Raquel, foi muito bom te receber aqui, viu? Infelizmente o nosso episódio tá chegando ao fim, mas eu espero que você tenha gostado também. As pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, se elas
quiserem saber mais sobre o esporte, mais sobre você, onde elas podem te encontrar ou conhecer mais sobre o rugby? Procurar sobre o rugby no Instagram da @BrasilRugby. Eles sempre postam todas as competições que a gente tem. E tem um Instagram que é paralelo, o link tá na bio também, que é o Comunidade Brasil Rugby, que tu pode, por ali, tu pode saber aonde tem clubes, aonde vão ter campeonatos, campeonatos nacionais, competições. O meu Instagram pessoal também, Raquel_Cohan, talvez meu sobrenome seja um pouco complexo. Vou deixar aqui mas se embaixo. colocar Raquel Rugby, vai me achar também. E eu sempre estou disposta a ajudar, a passar informação, ver como que a gente consegue. Respondo todo mundo, 100% das pessoas que entram em contato comigo eu respondo. Talvez eu demore uns 2, 3 dias, talvez eu demore. Às vezes algumas pessoas me pedem alguns vídeos e eu esqueço, podem me cobrar, mas eu sempre faço. Mas eu sempre tenho esse canal aberto para as pessoas realmente nos acompanharem. E a gente tem competições bem importantes. Nosso circuito mundial começa agora em dezembro, então tentem acompanhar a gente, assistir um pouco mais de rugby, que se tiver mais procura, a sociedade, de uma maneira geral, se obriga a ter mais oferta. Então, a gente acaba crescendo o nosso esporte também em questão de investimento e apoio. Investimento. E patrocínio, né? Que é super importante. Ó, vocês viram que hoje o episódio tá sensacional. Demais. Quantas coisas a gente pôde tirar aqui com a história da Raquel, né? Raquel, antes da gente finalizar, quer deixar um último recado pro pessoal? Com certeza. Seu momento. É o seu momento, brilha. Na verdade, primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade de vir aqui, contar um pouquinho da minha história, falar sobre o rugby, contar sobre o esporte e deixar o convite aberto para as pessoas para conhecer o rugby, conhecer a nossa modalidade, mas também um recado principalmente para as mulheres que talvez estejam passando por esse processo de ter recebido um diagnóstico ou de ter conhecido alguém que esteja passando por esse processo, que tentar levar, eu sei que é um processo difícil, mas tentar levar com leveza. Pensar em cada processo, controlar o que é controlável e sempre pensar que em cada adversidade a gente tem uma oportunidade. Isso vai fazer com que o processo seja mais leve e a recuperação seja muito mais rápida. Muito bem, aí. muito bem. E com esta mensagem final, quero agradecer vocês que estão assistindo. Obrigada, Giquinha. Obrigada, Giquinha. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que, ó, vocês estão vendo que a gente tá aumentando o nível. A gente aqui, que nem diz o Casimiro, elite, tá? Elite, só daqui pra elite, tá? Então não deixem de se inscrever no nosso canal. Curtam, compartilhem, se vocês gostaram, ou se tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários também. A gente adora ler o que vocês comentam aqui. Não deixem também de curtir lá no Spotify, porque é muito importante. As plataformas entendem, quando vocês fazem isso, que o conteúdo é de qualidade. E aí eles vão entregar para muito mais pessoas. E a gente sabe que tem mais 700 mil novos casos de câncer todos os anos no Brasil. E a gente precisa levar essas informações de qualidade. Esse apoio, né, Raquel? Com certeza. Que é tão importante para tantas pessoas que estão nessa jornada do câncer. E como a Raquel falou, a jornada do câncer não é uma sentença de morte, é transformação, beleza? Muito bem. Inclusive, casa com a minha camiseta. Vai, Gica. Ali, ó. Câncer não é uma sentença de morte, é transformação. É isso! Giquinha, mensagens finais? Vamos pegar ranço da Argentina no rugby também, galera. E é isso aí! Brincadeira, Um beijo! gente. Um beijo E até a próxima.